a gente vai continuar falando aqui em educação, agora sobre as universidades públicas, né? Como é que elas vão sobreviver com os bloqueios de 14,5% para custeio e investimentos dessas instituições. Bom, e para falar sobre isso, a gente vai conversar com o professor Odair Aguiar Júnior, diretor acadêmico do campus da Baixada Santista da Unifesp. Bom dia, professora Odair, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom dia, Odair. O tema a gente já começa falando aí que as universidades já vêm sendo sucateadas há muito tempo, mas agora parece que a falta de investimento já está bem declarada e um corte muito brusco, né, nas instituições. Então, eu queria que você falasse dos principais impactos que essas instituições vão sofrer aí com essa decisão do governo. Bom dia, então, mais uma vez, para os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente. Tânia e Douglas, a gente está com um cenário, né, desde 2016, que a gente vem perdendo, né, investimento na educação superior, e dados que eu andei levantando aqui relatam para a gente que a educação pública, nos últimos 6 anos, perdeu cerca de 40% do seu investimento na educação pública superior. E a gente não tem conseguido, né, recompor esse orçamento ao longo desses últimos anos, pelo contrário, ele vem decrescendo. Então, quando a gente compara o nosso orçamento, por exemplo, do Sistema Federal de Universidades, que hoje é composto por 69 universidades federais, e o sistema, né, completo, ele também compõe 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio de Aplicação Pedro II. Nós estamos aí com uma defasagem em relação ao orçamento de 2019, né, que já não era um orçamento ideal, de cerca aí de entre 13% e 14% só para as universidades federais. E aí, soma-se a isso agora, isso que a Tânia falou na abertura, esses novos 14% de bloqueio linear feito no dia 27 de maio pelo governo federal. Então, é uma situação bastante preocupante se esse bloqueio for efetivado como um corte, né? Se esse bloqueio for efetivado, Odair, como é que vai ficar a gestão das universidades para esse ano aqui, particularmente que a gente pode falar a partir da Unifesp? Como é que um tranco desse no orçamento vai ser administrado? A gente fica bastante preocupado porque as nossas despesas, né, elas se dividem aí entre aquilo que é discricionário, que é essa parte que nos afeta mais, que é aquilo que nós investimos, né, melhor dizendo, para os contratos terceirizados, que é uma questão que toma aí cerca de 80%, 85% do nosso orçamento são com contratos, né, pagamento de contratos terceirizados para funcionamento das universidades, além das concessionárias. Então, eu tenho contrato terceirizado de água, eu tenho contrato terceirizado de limpeza, de segurança, e tem as concessionárias de água, de luz, tá? Então, tudo isso é afetado por esses cortes e por esse bloqueio. Então, a gente está lutando, né, desde que a notícia foi veiculada e desde que o decreto saiu, para que este valor não seja efetivado como corte, porque vai ficar bastante difícil da gente fechar o ano com a efetivação de mais essa baixa no nosso orçamento. Quando o decreto veio à tona, né, a gente já tinha empenhado, na Unifesp pelo menos, mais de 98% do contingente orçamentário. Então, a universidade foi super proativa, todas elas, né, o grau de empenho daquilo que já tinha sido liberado foi bastante eficiente, e a gente tem, por exemplo, garantido ali a assistência estudantil, que é aquilo que
faz com que nós possamos atuar na permanência dos estudantes, que é uma vertente muito importante, né, essencial, né, com a inclusão feita pelas cotas, né, e uma lei muito acertada, e que está, inclusive, em processo de discussão para renovação esse ano, a gente tem aí uma necessidade muito grande de que o custeio, né, dessa assistência estudantil seja mantido. Mas, Douglas, eu acho que a gente vai ter uma situação difícil, né, se esses cortes, se esses bloqueios se efetivarem como cortes mesmo, né, a gente vai entrar 2023 aí com um passivo bastante grande. Professora, eu queria até que o senhor explicasse como é que isso funciona constitucionalmente, né? Por exemplo, tem uma certa verba que o governo é obrigado a investir nas universidades públicas, né? De responsabilidade do governo federal. Será que até o Supremo Federal vai ter que entrar nessa briga, vamos dizer assim, entre o governo, né, e as universidades? Aproveitando aqui a pergunta da Tânia, Aldair, só um minuto, complementando, na verdade, a pergunta, porque é uma prática que existe na administração pública, inclusive na federal, o contingenciamento. Quer dizer, você suspende o fornecimento das verbas durante um tempo, depois você libera. Nós estamos diante de um contingenciamento ou estamos diante de um bloqueio mesmo, como você tem se referido? Então, o termo que tem sido usado, né, nas nossas comunicações sempre tem sido bloqueio mesmo, né, esse bloqueio, inclusive na nota aqui da Unifesp a gente usa bloqueio, o grande problema, gente, tem sido para nós, o que piorou a situação, foi, obviamente, o teto de gastos, né, então, o que existe hoje, Tânia, nessa questão, embora existam os mínimos constitucionais de investimento, é a questão do teto, né? Então, como eu tenho, né, vou dar um exemplo bem básico, né, se eu tivesse aí 10 milhões na universidade, e eu tivesse 8 milhões de pessoal e 2 milhões de orçamento discricionário, o ano que vem, se eu tiver um crescimento ainda que vegetativo da folha de pagamento, porque as pessoas, elas vão evoluindo na carreira, elas vão tendo benefícios, né, de qualificação, de progressão na carreira, então a gente tem um crescimento vegetativo que é sempre, ele é sempre constante, né, ele é sempre presente, melhor dizendo. Então esse crescimento vegetativo, mediante o teto, ele sempre tem que ser acomodado dentro daquele valor. Então se o ano que vem eu tiver um crescimento vegetativo e isso saltar para 99 milhões de reais, eu tenho apenas 1 milhão de reais espremido ali no teto para poder usar com as outras despesas discricionárias. Então, a gente tem o crescimento vegetativo empurrando e pressionando o nosso custeio diário da universidade funcionando. Então, a gente vê com grande preocupação a manutenção do teto de gastos, né? Nos anos aí da pandemia, a gente teve essa quebra da regra de ouro, então a gente sentiu um pouco menos, mas agora eles voltam a colocar essa questão da regra de ouro, então a gente tem esses bloqueios em nome desse não furo do teto, né? Então, quando a gente fala de limites constitucionais, etc., está tudo submetido ao teto. Então, isso piorou muito a nossa situação, né? Então, você vê, mesmo quando sai aí na mídia, né, que esse bloqueio ele tem sido dito para abrir espaço aí para possível aumento salarial para os servidores, né? Então, vejam, primeiro que a proposição do aumento percentual, ela não cobre de maneira nenhuma as perdas que nós tivemos nos últimos anos, e, claro, que como é ruim pensar nessa lógica de que estamos tirando da própria pasta de uma rubrica para colocar em outra rubrica, né? Então, eu posso ter um aumento do meu salário com um desinvestimento na manutenção diária da minha universidade. Só para reforçar aí a questão do aumento, ele está oferecendo 5%, e, né, na verdade, todo o funcionalismo está pedindo em torno de 20%, né? Então está muito distante o
percentual oferecido pelo governo e da realidade mesmo do funcionalismo. Eu queria até que você desenhasse aí um cenário dos impactos mesmo para para os alunos, né? Para quem está ali frequentando a universidade, né? Quais são os maiores prejuízos que eles vão ter, que a gente sabe que os professores, os pesquisadores também, mas os alunos. O que a gente está fazendo sempre é bastante vigilante com essa questão, né? Portanto, sempre que a gente recebe orçamento, os primeiros empenhos que a gente faz é o da assistência estudantil, para realmente garantir que se e quando, né, há esse tipo de colocação por parte do governo, de um bloqueio, de gerenciamento, a gente tenha essas verbas garantidamente empenhadas, que foi o que nós fizemos esse ano. 100% da assistência estudantil, ela está já empenhada. Mas a gente tem percebido um congelamento, né, nesse montante da assistência estudantil. Então, desde 2019, a gente vem tendo aí, isso varia de universidade para universidade, a gente tem tido um congelamento nessa liberação de verba para assistência estudantil. E a gente sabe, né, que a inflação está aí, nós sabemos que o custo de vida aumentou bastante, nós sabemos que a renda familiar diminuiu, nós sabemos que a pobreza aumentou, então a gente fica preocupado, né, daqui para frente, como que a gente vai acomodar essa nova realidade nacional, né? Então, cada vez mais e de maneira justa, as pessoas estão chegando na universidade, vinda de camadas mais populares, o que eu acho absolutamente necessário, absolutamente justo, mas essas pessoas têm que permanecer na universidade. Então, se você não tem um investimento na permanência que condiz com a evolução econômica do país, você acaba tendo, em curto e médio prazo, um déficit com relação a isso. Então, o que a gente está tentando operacionalizar é que os alunos não tenham prejuízo, né? Nesse quesito de assistência estudantil, que inclui aí bolsas, permanência, que inclui subsídio de restaurante universitário. Então, a gente pode dizer que estamos bastante vigilantes, né? E, muito responsavelmente, a gente já empenhou todo esse quantitativo para esse ano. Mas a demanda, ela sempre aumenta. Ano por ano, ela tem aumentado, porque a renda familiar tem caído, né? Então, pessoas que não faziam uso, atualmente estão pedindo para fazer uso da assistência estudantil, e assim por diante. Pessoas que não utilizavam o restaurante universitário passam a utilizar, porque o empobrecimento das famílias tem sido nítido, né? Basta andar pelas ruas que a gente vai verificar. E quando a gente fala também em termos de sustentação, né, do dia a dia da universidade, a gente já tem tentado fazer uma reinvenção aí do nosso cotidiano, dos contratos, tem feito readequações, né, em número de trabalhadores terceirizados, em diferentes rubricas, para tentar caber dentro do orçamento que está cada vez menor. E é claro, né, isso lá no fundo acaba impactando no trabalho do professor, acaba impactando nos serviços prestados pela universidade para a sociedade, acaba também impactando no dia a dia desses estudantes. Então, a gente tem trabalhado e a gente agora começa a lutar, junto com a Associação Nacional dos Dirigentes, né, a Andifes, começa a lutar para que esse bloqueio ele seja revertido, né, ele não se efetive como um corte, porque realmente a gente já não tem recomposição orçamentária há muito tempo, né, e a gente tem 14% a menos em relação a 2020, 13% a menos no caso da Unifesp, do orçamento em relação a 2020. Né? Então, a gente fica bastante preocupado, mas estamos aí sempre na luta para que possamos fazer uma boa interlocução, né? Para que a gente não tenha maiores prejuízos. Né? Professor, nós, ouvindo aqui você, surge uma dúvida. De um exercício para o outro, havendo uma diminuição dos recursos, como você descreveu aqui, e uma evasão
né, por conta de ausência de orçamento para manter os alunos beneficiários de programas na universidade. Essas vagas, de um exercício para o outro, são liberadas para quem pode pagar, né, para se manter na universidade, ou elas continuam de um exercício para o outro, disponibilizadas para esse segmento da população? O que a gente tem, Douglas, na verdade, sempre é uma tentativa, né, de nunca ter vaga ociosa. Então, sempre a gente tem, anualmente, né, o que nós chamamos de transferência interna, transferência externa, no intuito da gente colocar essas vagas novamente à disposição da população. Nem sempre a gente tem em todas as áreas essa procura, também nem sempre em todas as áreas existe essa disponibilização de vagas que ficariam ociosas, mas nem sempre, né, ela é preenchida com o mesmo perfil, né, do aluno que tinha entrado pelas cotas e ele saiu pelas cotas, e essa vaga, se eu não estiver enganado, Douglas, depois eu posso colocar esse dado melhor para você, ela volta com um perfil de ampla concorrência por transferência interna e transferência externa, né, de maneira a gente não ficar com essas vagas ociosas. O que nós tínhamos até pouco tempo atrás, e que não tem rodado ultimamente, é a chamada matriz Andifes, né, que é uma matriz de dados que, através dela, que era gerenciado o quantitativo de orçamento distribuído para cada universidade federal, levava em conta o número de estudantes, o perfil da região onde o campus né, e a universidade está inserido, taxa de evasão, taxa de ingresso. Então, nos últimos anos ela não vem sendo aplicada, mas vejam que quando ela era aplicada, a gente, quanto mais sofria pela falta de orçamento, mais sofreria no futuro pela falta de orçamento, porque os nossos índices de contagem, né, por exemplo, o número de estudantes matriculados, se o estudante não tem condições de permanecer e ele evade, no ano que vem eu tenho uma penalização da universidade, que ela tem menos alunos que entram na conta do orçamento a ser descentralizado. Então, é um círculo vicioso, né, que se forma a partir dessa lógica, né. Pois é, você que está nos acompanhando agora, e você que vai acessar esse conteúdo depois, a gente está falando com o professor Odair Aguiar, que ele é daqui, é diretor do campus da Universidade Federal, aqui na Baixada Santista, a Unifesp, e está conversando conosco sobre os efeitos do bloqueio no orçamento das federais e como isso desarruma, de certa maneira, a gestão específica de outros itens, né, da administração da vida da universidade. A gente acabou de ouvir aqui que a vaga, né, disponibilizada para perfil de vulnerabilidade social, uma vez que ela seja comprometida com a falta de orçamento, o gestor é obrigado a disponibilizar essa vaga, porque ela não pode ficar ociosa. Então, isso é uma espécie de camisa de força também para a gestão, né? E imagine, aqui você que nos acompanha, se você tem a responsabilidade, a sensibilidade, né, o comprometimento com a universidade aberta para todos, e se encontra diante de uma espécie de constrangimento dessa natureza, levado adiante pelo próprio Estado. Professor Odair, a gente está diante de um efeito também que parece diretamente ligado à emenda constitucional 95, aquela que proibiu o Estado por 20 anos, né, a preços de 2017, de investir na pauta social, e nós estamos falando de itens da pauta social. A emenda constitucional 95, esse teto de gastos que você se referiu aqui, professor, ela inviabiliza a gestão das universidades a longo prazo? Olha, a gente tem essa equação cada vez mais, como eu disse,
estrangulando, né? Porque a gente não tem uma perspectiva de que o que está previsto, né, de acréscimo para o exercício subsequente, que é a inflação, a gente não tem expectativa, e a gente sabe disso, que a inflação não cobre o real aumento das necessidades das universidades. Então, em médio e longo prazo, essa equação ela vai ficando cada vez mais perniciosa para a gente, né? Como eu disse, cada vez que o crescimento vegetativo ele vai alterando, a gente vai ficando com menos poder de operacionalizar o orçamento de capital e custeio, que é a nossa OCC. Então, vejam, a gente fez uma greve em 2012, a gente conquistou, uma das conquistas da greve de 2012 foi que a figura do professor titular, né, o nível do professor titular fosse incorporado na carreira. Antigamente eram algumas vagas que vinham e a gente fazia uma disputa interna, né, muito ferrenha. Então ele foi incorporado como mais um nível da carreira. Todos podem acessar o professor titular. Só que veja, existe uma compensação, obviamente, salarial para quem atinge esse nível. E se agora todos podem atingir, então, por exemplo, o campus jovem, como o campus da Baixada Santista, vários docentes vão chegar a este nível juntos, né? E aí, como é que fica o crescimento vegetativo nesta época para acomodar todos os professores que vão atingir o nível do professor titular? Então, isso preocupa muita gente. Na prática, na teoria, né, foi um ganho de incorporação de um nível de carreira que era antigamente raro e disputado, ele se tornou acessível a todos, mas talvez ele não seja sustentável, justamente porque a gente tem um limite constitucional de gastos, né, de investimento na educação. Então, é disso que a gente fala, Douglas, né? A gente tem, se a gente não fizer uma revisita nessa emenda, se a gente não tiver uma questão bastante séria de discussão dessa emenda constitucional, a gente vai sempre estar premido e espremido, né, pelo teto de gastos, e aí essas questões de ganho na carreira, de conquistas que nós tivemos em greves, que custam, né, as greves custam para nós emocionalmente, operacionalmente, politicamente, né, elas acabam no final, essas conquistas não se operacionalizando, porque existem outros mecanismos que acabam impedindo que esses ganhos se efetivem, né? Professor, mais uma pergunta aqui sobre o sistema de cotas. Nós temos, nas universidades federais, desde 2012, as cotas que se dividem entre cotas sociais e cotas raciais. Esse sistema, pelo que você já descreveu aqui, é frontalmente afetado pela essa dinâmica de desinvestimento do governo federal nas universidades públicas. E esse ano nós vamos ter a revisão das cotas raciais para ingresso. Na verdade, a revisão das cotas, tanto sociais como raciais, porque a lei trata dos dois institutos, para ingresso nas universidades públicas federais. Como é que você avalia o quadro desse debate diante dessa política de desinvestimento que você descreveu aqui? Com grande preocupação, né, Douglas, que a gente vai entrar nesse debate num clima não favorável, né, porque a gente sabe que hoje em dia essa questão tem sido alvo aí de discursos mais reacionários, de discursos menos preparados, né, eu diria, e que a gente vai ter que batalhar bastante para defender esse sistema de cotas, a permanência deles, porque ele é fundamental para que a gente corrija e para que a gente tenha uma política mais igualitária de acesso à educação superior. A gente viu, né, a gente presenciou ao longo desses anos como é potente, como é essencial essa política de cotas, né? Então a gente tem aí 50% das nossas vagas reservadas a esses perfis que o Douglas colocou, e é fundamental que eles continuem,
porque eles transformaram a feição da universidade, eles transformaram a universidade num instrumento acessível, num instrumento que pode prospectar para esses jovens um futuro melhor, um futuro de qualificação. Então, a gente tem sido para a gente uma experiência muito boa, a experiência do sistema de cotas, e a gente está lutando desde já para que ele seja mantido e, por que não, ampliado. Né? Então, o perfil, a gente tem vários estudos, né, que mostram que o desempenho acadêmico é igual ou até superior aos que não se utilizam desse sistema. Então, aquele mito de que a gente rebaixaria a qualidade do alunado, ele caiu por terra, né, e a gente tem aí uma potência muito grande e uma dívida histórica mesmo, né, a gente tem uma desigualdade no país que vem de origem das pessoas, né, então é uma desigualdade de oportunidades, e que o discurso da meritocracia está sempre tentando abafar essa desigualdade na origem, né, essa desigualdade que vem do berço familiar imposto por uma sociedade classista, né, uma sociedade que oportuniza para poucos. Então, o sistema de cotas, ele vem para oportunizar para um número de pessoas, e tem feito isso. Cada vez mais a gente tem visto que primeiras pessoas de suas famílias estão entrando na universidade pública, né, em sua maioria negros, que vêm de uma situação de vulnerabilidade bastante acentuada, e também pessoas que estudaram a vida toda em escola pública, que agora podem almejar um ensino superior de qualidade e podem aí fazer uma previsão de um futuro melhor, né? Então, vamos usar, Douglas, todos os nossos mecanismos de luta para que seja mantida, né, para que seja repactuado, né, seja nesse ano, que é o ano que eles chamam de revisão, né, que essa revisão seja no sentido de manter, porque é essencial que o sistema de cotas continue existindo. Professor, ainda falando nessa questão da oportunidade, na semana passada a gente assistiu, né, uma forte pressão para ser aprovada, ainda bem que já foi engavetado, mas para ser aprovada a cobrança nas universidades públicas, e graças à pressão da oposição, né, essa PEC aí acabou sendo engavetada, mas aí eles demonstra bem, né, qual é o projeto de governo que estamos passando, né? Exatamente, né, existe uma falácia, né, e eu até entro aqui em alguns perfis sociais de deputados e deputadas para discutir sobre isso, né, quando vejo que a pessoa está ali, no meu ponto de vista, se equivocando, né, e esses dias entrei no perfil e comentei, falei, olha, acho que é um engano aí, porque existe um falso dilema sendo criado, né, quando você fala quem paga essa conta, não existe conta em aberto, né, na educação, não existe conta em aberto, ela é paga na origem, nós já pagamos essa conta no imposto de cada um de nós, então, não existe conta em aberto. Então, quando você fala isso, você faz um desserviço, né? Você fica sempre achando que a gente está gastando mais do que tem e criando uma dívida na educação. Isso não existe. Cada um de nós, se vai comprar uma bala, se vai comprar um chiclete, tem lá um imposto sobre isso. E é desse imposto que nós estamos falando. É esse imposto que na Constituição é obrigado a ser revertido em ação de educação custeada pelo Estado. Então, quando você coloca pagamento nas universidades, seja durante a graduação, seja após a graduação, você está colocando ali como se houvesse uma criação de uma despesa que não existe fundo, que não existe provisionamento para pagar. Existe sim, o nosso orçamento no Brasil, ele é um orçamento volumoso. Portanto, as prioridades de alocação desse investimento é que tem que ser revista, e não adicionar uma cobrança, né, para além daquela que já existe através dos nossos impostos, né, gente? Então, volto a insistir, as nossas universidades, elas já são custeadas pelos nossos impostos, e pior, pela grande maioria dos impostos de pessoas que não conseguem acessar a própria universidade, né? Então, quem mantém a gente em grande escala não tem acesso à universidade, e é isso que as cotas, né, aí fazendo um link entre essas duas coisas, é isso que as cotas vêm tentar organizar e tentar diminuir essa injustiça,
né? Porque grande parte dessa parcela da população paga os mesmos impostos que a gente, não tem acesso à universidade, que ela mesma paga o imposto, né? Então, eu sempre costumo dizer, se eu comprar um pão, eu tenho um imposto, e o mesmo imposto é pago pelo Silvio Santos, nesse mesmo pão. Então, como que a gente pode fazer esta equação que a gente tem que pensar, e não uma equação como se a gente simplesmente tivesse se aproveitando do dinheiro do Estado para fazer um sistema educacional. Então, eu acho que a todo momento são criadas falácias, né, e principalmente a falácia do tipo falso dilema. É um falso dilema achar que existe uma conta em aberto no financiamento das universidades. Muito bem explicado aqui pelo professor Odair a dinâmica regressiva do sistema tributário que a gente tem. Porque, como ele disse, né, todos nós pagamos os mesmos impostos quando vamos adquirir qualquer produto, independentemente da nossa renda. Isso significa que se você ganha pouco, o imposto é alto, e o imposto só vai ser baixo se você ganha muito. Mas é dessa fonte que sai o financiamento para a estrutura da universidade pública, que já está paga, e aí sim, como você vive numa situação vulnerável, né, a maior parte da população vive nessa situação, se você não disponibilizar sistemas de políticas públicas que olhem essa diversidade, né, e corrijam essa distorção, na hora do ingresso na universidade, você vai ter essa vulnerabilidade se impondo. Ou seja, os mais vulneráveis ficam de fora e os que são muito mais protegidos nesse sistema vão para dentro de uma universidade que é pública. Acaba de ser explicado aqui de maneira direta e muito pedagógica pelo professor Odair a perversidade desse sistema. Professor, a gente está chegando aqui no final já da nossa edição, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Claro. Sobre a vocação de uma universidade, particularmente uma universidade pública, que é a pesquisa, e esse é o serviço que ela presta também para a comunidade. Então, diante do quadro que você descreveu aqui, a universidade está sendo condenada a sobreviver apenas para o custeio dela própria. A gente tem um exemplo bastante ilustrativo dessa situação, que é a inexistência do censo, né? Sim. O censo, na verdade, é a referência mais importante para você calibrar o sistema de cotas que a gente falou agora há pouco, né, nas diferentes localidades, porque o sistema de cotas sociais segue um critério, que é o critério que passa pelo censo, porque aí você precisa ver quem é que está nessa situação de vulnerabilidade, e sem ele, a própria dinâmica desse sistema, ela se instabiliza. Além disso, a Unifesp aqui tem uma inteligência importantíssima na pauta da assistência social, nos programas que dão conta disso, pesquisa, que para a nossa região, a região empobrecida, periferizada, todo mundo vê isso, você mesmo disse, basta você andar pelas ruas para você ver os efeitos dessa política perversa. E esses estudos feitos pela universidade acabam subsidiando políticas públicas, né, para, enfim, enfrentar esse problema. Minha pergunta para você, professor, é como é que anda a pesquisa e como é que você avalia isso diante desse quadro? Um quadro preocupante, Douglas e Tânia, porque a gente tem, né, um grande financiador de pesquisa no país, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é o FNDCT, que neste bloqueio teve 3 bilhões bloqueados, né? Ele é um fundo aí que surgiu em 1969 e que o FINEP, a FINEP, né, é quem faz a Secretaria Executiva, e ele aloca dinheiro, né, orçamento que vem de diversas fontes, né, concessão de rodovias, royalties de petróleo. Então, ele é um fundo destinado a fornecer recursos para o sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação do nosso país. E ele vem sofrendo também com esses bloqueios e com esses cortes. Então, a gente vê que a CAPES, o CNPq, também têm sido atingidos, né, pelo número menor de bolsas, pela não ampliação do valor das bolsas, frente também à inflação. Então, a gente tem experimentado, né,
que cada vez mais a gente tem uma procura que está ficando menor pelo estudante na pós-graduação. E o estudante na pós-graduação é quem vai implementar as pesquisas daquele pesquisador, daquele orientador, que vai formar novos pesquisadores, né? Então, se a gente não tem pessoas interessadas na pós-graduação, pelo motivo de não termos mais bolsas, pelo motivo da pesquisa estar sucateada, dos equipamentos que não podem ser comprados, não podem ser, muitas vezes, feita manutenção neles. Então, a gente tem todo um sistema que vai ficando, vai se esfacelando, né? Vai ficando claudicante. E é muito ruim para o sistema de pesquisa no país. Então, a gente já tem experimentado de novo o que nós chamamos lá na década de 90 de fuga de cérebros, né? A gente está tendo pesquisadores que estão preferindo sair do país para trabalhar lá fora do que se submeter aqui dentro a esse subfinanciamento que a pesquisa tem. Então, realmente, Douglas, a gente tem aqui diversas, agora falando do campo Baixada Santista, diversas pesquisas, diversos grupos de pesquisas que investem pesado na pesquisa experimental, não experimental, na pesquisa social, na produção de indicadores que sirvam para os gestores, para eles aplicarem em políticas públicas, né? E tudo isso vai minguando, né? A gente tem se colocado muito para tentar contato com parlamentares, para ver se a gente consegue emendas, né? E temos conseguido emendas, né? Então, a deputada Rosana Vale tem sido uma colaboradora nossa com emendas, e temos também tido o apoio da Prefeitura Municipal de Santos, né? Em várias esferas. Então, né, nesta ausência, né, do governo federal nesses últimos anos, a gente tem se colocado numa parceria ainda mais estreita com as prefeituras onde nós estamos localizados, né, isso para todos os campi da Unifesp, mas também tenho certeza que para todos esses campi, Brasil afora, que foram abertos aí a partir de 2003. Então é isso, quando você tem um enfraquecimento da pesquisa, você tem um enfraquecimento da política pública, porque é a partir da pesquisa você gera dados que vão embasar a política pública. Então, você perde conteúdo, você perde cabeças, você perde estudo, você perde capacidade de investimento. E um país que não investe em educação, em ciência, tecnologia e inovação, é um país que está fadado a viver no retrocesso e viver na pobreza, né, infelizmente. Bom, é isso aí, professor. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Foi muito bacana você compartilhar aí seus conhecimentos, suas opiniões, né? E a gente já fala até breve, né? Porque com certeza você retorna aqui com a gente numa próxima oportunidade. Fico à disposição, Tânia. Fico à disposição, Douglas. Sempre bom encontrar um espaço aberto para que a gente possa debater ideias e possa colocar publicamente os desafios, né? É isso aí. Obrigado, professor. Até breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.